Vamos falar de eleições municipais. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, falou em entrevista que não vai apoiar Ricardo Nunes. A gente vai ouvir agora um trecho. O PSDB nasceu em São Paulo, as lideranças paulistas construíram a história desse partido, que naturalmente depois se espalha pelo Brasil todo. Eu recebo com muita alegria essa manifestação de apoio e, claro, com grande responsabilidade, porque a gente sabe que o que a gente tem que trabalhar é pela construção de uma alternativa a esta polarização que está posta no Brasil e que foca na divisão, né? E a gente trabalha pela superação das diferenças. Então nós vamos trabalhar para que o PSDB volte a ter o protagonismo que o Brasil precisa para 2026. Não é sobre o meu nome propriamente dito, é sobre construirmos uma alternativa. Se houver outro nome, tem problema, nós vamos construir em torno de outro nome, mas nós temos é que superar essa divisão que aí está posta. E um levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas na semana passada mostrou que na disputa pela Prefeitura de São Paulo em outubro deste ano, o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL estão empatados tecnicamente em um cenário de primeiro turno. Eleições 2024 municipais rolando, a gente tem pré-campanhas a todo vapor, pesquisas em São Paulo que mostram Nunes e Boulos empatados. O Boulos um pouco à frente. O empate é pela margem de erro. Como é que você vê essa disputa, Mano Ferreira? Olha, ao que tudo indica, ela vai ser uma disputa que vai tentar emular a polarização nacional, o que eu acho uma pena, e acho que é uma pena, inclusive, que favorece o candidato Guilherme Boulos. Lembrando que o presidente Lula e o então candidato a governador de ministro da Fazenda, Fernando Haddad, venceram a eleição na capital paulista. Então, é uma estratégia, ao meu ver, do Ricardo Nunes, ao se acoplar ao bolsonarismo, tendo ido à manifestação, na minha visão, é uma estratégia que não é vencedora, é uma estratégia perdedora, que vai fazer com que, muito possivelmente, a gente acabe tendo Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo, o que, na minha opinião, é uma péssima notícia para os paulistas. Agora, Felipe Monteiro, eu quero te ouvir sobre essa manifestação do PSDB. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, um dos maiores nomes do partido atualmente, ele é que descarta este apoio ao Ricardo Nunes e fala que destoaria dos objetivos do PSDB, que aparentemente é se recolocar em um cenário de protagonismo na política. Ele até ensaia ali uma resposta sobre o nome dele na corrida eleitoral presidencial em 2026. Você acha que essa é uma estratégia adequada do PSDB? Querer voltar ao protagonismo sem participar de alianças em eleições municipais, como o da capital de São Paulo, Felipe Monteiro? Assim, eu entendo o ponto de vista do presidente do PSDB, o Eduardo Leite, né? É bom lembrar, por exemplo, que o mandato atual do Nunes é do PSDB, né? Quem ganhou o mandato foi o Bruno Covas, não é? Ou seja, teoricamente, o mandato que está executando, né, a Prefeitura de São Paulo é do PSDB, não é do Nunes. E o Nunes, até o momento, não fez nenhum aceno ao PSDB. O Nunes está preocupado com o vice do PL ou com o vice do União Brasil, no caso, não é? Ou seja, o Nunes em nenhum momento fez um aceno para o PSDB fazer parte do governo de forma real. O Nunes só está sendo prefeito graças ao Bruno Covas, que foi eleito prefeito do município de São Paulo. As pessoas esquecem disso. Então, quando eu vejo essa declaração do Eduardo Leite, eu vejo com uma certa normalidade, não é? O PSDB, é bom lembrar, nasceu em São Paulo. O PSDB, ele se fortaleceu e ecoou para o Brasil todo graças a São Paulo. Então, a Prefeitura de São Paulo é importante, sim, para o renascimento do PSDB como partido político. Então, se o Eduardo Leite o PSDB apresentar uma alternativa, né, que ajude a quebrar essa polarização entre o PT e o Bolsonaro, né, vai ser muito bem-vindo. São Paulo agradece e o Brasil agradece. Agora, o problema é que o PSDB não tem líderes carismáticos, não tem líderes bem estruturados para poder participar de uma eleição como São Paulo. Então, qualquer tipo de liderança que venha assumir o PSDB para concorrer às eleições, né, vai ser algo artificial. É bom lembrar, por exemplo, o PSDB estava conversando com o Matarazzo voltar para o PSDB, que é uma pessoa historicamente ligada ao PSDB, que saiu do PSDB
por conta da briga que teve no passado com Dória, para assumir essa liderança partidária e colocar o seu cargo à disposição para concorrer às eleições da Prefeitura de São Paulo. Hoje ele está no PSD, não é isso? Está no PSD. PSD e é um entusiasta da campanha da Tabata Amaral, inclusive. Mas sim, eu concordo, cara, com a ideia do Eduardo Leite, porque esse mandato aqui que tá em São Paulo não é do Nunes, é do PSDB. Agora, um ponto que eu acho importante de destacar na fala... Antes de você falar, são 10 horas e 23 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo, a gente já volta. Por aqui, o Mano Ferreira. Um ponto importante a destacar na fala do Eduardo Leite é a clareza com que ele coloca na mesa que, basicamente, estamos falando da construção de campos, ou seja, há o campo político do lulismo, do petismo, que vai ser representado por Guilherme Boulos, ao campo político do bolsonarismo, e o que ele está dizendo é que, na visão dele, o PSDB precisa estar num terceiro campo, num campo que represente o centro. Nesse sentido, ele não está fechando todas as portas para possibilidades de aliança. É importante lembrar que está colocada também a pré-candidatura de Tabata Amaral, deputada federal pelo PSB, que tem esse perfil também de não ser exatamente uma lulista. Ela votou no Lula, mas mostra independência no seu posicionamento, não é alguém que pode se dizer alguém que orbite totalmente o entorno do presidente Lula, e muito menos é uma bolsonarista. Então, é possível que a gente acabe vendo uma consolidação em São Paulo em torno da figura da Tabata, desses partidos que acreditam que é importante construir um terceiro campo político no Brasil. Ana Beatriz, você acha que dá certo essa ideia de uma terceira via viável, vamos dizer assim, com chance de furar a bolha do bolsonarismo contra o lulismo, do Nunes contra o Guilherme Boulos? Vamos nos lembrar, o Guilherme Boulos é apadrinhado pelo presidente Lula, o presidente Lula bancou que o PT não ia ter candidatura própria, mais do que isso, cravou o nome da vice, foi ele quem ligou para Marta Suplicy para chamar ela para voltar para o PT e ser vice do Boulos. E, por outro lado, o Ricardo Nunes estava com o Bolsonaro na manifestação, de camisa amarela, ou seja, abraçou o bolsonarismo. Como é que você vê? Não, eu vejo que essa seria a melhor alternativa possível para os paulistanos. Venho falado muito sobre a necessidade de construção de um caminho intermediário, porque a gente já está há alguns anos nessa polarização que claramente não está levando o país para lugar nenhum, em qualquer das esferas que existem. Então, eu lembro que o PSDB foi o maior, talvez, partido do estado de São Paulo, pelo menos desde da volta das eleições, aí, das diretas. E a gente tem que se lembrar que ainda existe uma significância, né, uma importância do partido para o povo paulistano. Tanto que o Bruno Covas, o último prefeito que foi eleito, era do PSDB. Então, se o PSDB, e a gente comentou sobre isso ontem, tem a intenção de se relançar, de voltar a ser uma figura protagonista no cenário eleitoral brasileiro, ele tem que começar por São Paulo. E talvez, eu concordo com o PP, não exista uma liderança carismática o suficiente para liderar uma candidatura, pelo menos nessas eleições, porque elas já estão muito próximas. Mas talvez a ideia do Mano de formar uma aliança com a Tabata me agrada muito. Porque eu sei que existe um eleitorado que vota no Bolsonaro porque não vota no Lula, e o pessoal que vota no Lula, mas não vota no Bolsonaro, porque não encontram uma terceira via. E eu acho que existe uma relevância nessa quantidade de votos que pode, a depender de quem a Tabata escolher para ser o vice e de quem apoiá-la, levá-la ao segundo turno. O Mano não esconde que vai votar na Tabata Amaral, né? Tá revelando votos. Análise aqui. Você vota que Estou fazendo uma análise. O Mano vota no Recife, meu amigo. Ele aproveita a data da eleição para ir lá revisitar a família e dar uma dançada. Nunca votei no namorado dela. Olha lá, ó. Ele só tá preocupado com o frevinho que vai ter depois da eleição. Sempre quando pode, Nelsinho, o Mano elogia a Tabata, fala que a Tabata é o centro. Não, eu sinto que eu gosto. O que eu acho importante é que o Brasil precisa de uma renovação política. A gente não pode ficar eternamente nos mesmos nomes e também votando por procuração. E o que você acha do Kim Kataguiri? Eu acho também um excelente nome de renovação. O problema, no caso do Kim, é que ele não
não tem apoio do União Brasil. Mas diversas vezes aqui eu destaquei como eu acho que os dois, tanto o Kim como a Tabata, representam uma boa... O que você acha do Nicolas Ferreira? O Boulos é inovação também. O Nicolas acaba entrando na crítica que eu estava fazendo, que é os políticos que ficam na órbita de outra liderança, que não tem uma vida própria. Nessa sua lógica, o Boulos é renovação também. Não, porque política, repete o que eu estou dizendo. Não, ele não tem uma vida própria, ele orbita uma outra liderança, no caso o Lula. Então, essas eleições por procuração, eu acho que são muito ruins para o país, porque a gente precisa debater, de fato, em primeiro lugar, mais do que nomes, ideias. A gente precisa trazer ideias novas. Não, e eu queria fazer um comentário. Percebam que todas as nossas últimas conversas sobre as eleições em São Paulo, nós não tratamos de nenhuma proposta, porque caímos mais uma vez Lula contra Bolsonaro. Isso não é saudável para a nossa cidade. Não é razoável que passe eleição atrás de eleição e a gente continue discutindo Lula contra Bolsonaro. Esse é meu ponto. E aí fica por procuração, hein? Não, mas fulano é apadrinhado de Lula. Fulano é apadrinhado de Bolsonaro. E a cidade? Então tá, vamos falar de proposta aqui rapidinho. O que vocês acharam, uma opinião de cada um aí, sobre o transporte de graça nos ônibus aos domingos? Uma medida do prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição e que tem apoio da direita, mas a medida não é muito de direita, né, mano? Como é que você vê essa questão? Populismo. Primeiro, essa pauta do passe livre, não sei o que, é uma pauta historicamente de esquerda. Aí vem o candidato da direita e coloca passe livre aos domingos. É populismo. Tem custo. Se tem custo, alguém paga a conta. Quando você faz com que fique de graça a passagem, na prática o que você está fazendo é que aqueles que não estão pagando por aqueles... Nesse caso específico, quem está usando ônibus no domingo, né, está tendo a passagem custeada por quem? Por quem está usando ônibus durante a semana. Ou seja, o trabalhador que paga pelo seu ônibus de segunda a sexta está pagando para quem vai usar ônibus para fazer passeio. Eu acho que esse tema vai ser muito debatido nas eleições e pode fazer diferença. O que você acha, Felipe? Eu discordo do Mano completamente. Discordo completamente do Mano. O Mano sempre vem com argumento economicista, né, do custo e tal. O subsídio do transporte de São Paulo já é um dos mais altos do mundo. Não só no Brasil, do mundo. E o benefício que você tem por liberar passagens de graça para a população ocupar a cidade é muito maior. É muito maior. Uma pessoa sai de Parelheiros e pode ir para Paulista. A Paulista de domingo, mano. E o trabalhador durante a semana é o que é mais importante. Deixa eu acabar de falar. A Paulista no domingo, né, é um ambiente muito democrático. Sim, eu gosto da Paulista. É um ambiente que tem arte nas ruas, tem tudo. O que eu quero é que a população de fora do centro expandido venha pra Paulista. O que eu quero... Deixa eu acabar de falar, mano. E ocupa outras partes da cidade. E para eu fazer isso, eu tenho que dar condições financeiras para essas pessoas saírem de casa. E ocupar a cidade faz o bem danado. O pipoqueiro que vende pipoca na Paulista, vende pipoca no Doutor Arnaldo, vende pipoca incentivo no Lago da Batata, Pepe, vai vender muito mais. É incentivo ao empreendedorismo, mais. É isso que você está falando? Em todos os aspectos, todo mundo ganha. E o custo é muito pequeno comparado com o benefício que tem. O PP está falando com uma questão capitalista até, mano. Vamos lá. Favorecer o empreendedorismo brasileiro paulistano. Primeiro, eu quero que todos possam ter lazer, é óbvio, mas que possam escolher o lazer que tem e não que sejam induzidos... Veja só, quando... Ônibus em qualquer lugar de São Paulo, o cara pode ir para qualquer lugar. Porque quem disse que é mais importante para o trabalhador ter a passagem de graça aos domingos do que pagar menos ao longo da semana? Por exemplo, para poder ir para o trabalho, para poder... Tem um dado errado. Tem um dado errado. Qual é o dado errado? 90% do preço... 90% das pessoas que pagam transporte de passageiro durante a semana é o Vale Transporte. Quem paga, na verdade, são as empresas. Realmente. Então, porque o trabalhador... Se você falar para mim... Pepe, obviamente, parte do salário do trabalhador. Se você falar para mim que o trabalhador está deixando de economizar durante a semana para
e poderia economizar se reduzisse a passagem de semana. Você está pensando esse é um dado só, errado. Primeiro, você está pensando só no trabalhador de carteira assinada. O principal vulnerável, o trabalhador mais pobre no Brasil, está na informalidade, não tem nem carteira assinada.